Então, bom dia pessoal, isso aí como a gente tinha combinado, fazer um videozinho rápido, descrevendo e ajudando o pessoal, tentando ajudar o pessoal a identificar as diferentes espécies de peixe, de alguns peixes que a gente encontra aqui no nosso litoral, tá? Então hoje a gente vai falar do gênero Trachinotus. Quem não sabe, o gênero Trachinotus é o gênero que abrange as espécies de pampo. Então, aqui no Brasil ocorrem 5 espécies diferentes dentro desse gênero, tá? E que a gente acaba chamando comumente de pampo. Então a gente vai ver quais são as principais diferenças entre essas espécies e os nomes de cada um, hábito, enfim, vamos lá. Então, como eles ocorrem praticamente no mesmo local, se alimentam da mesma forma e têm um formato de corpo muito semelhante, é difícil a gente visualmente só diferenciar esses peixes. Sem dizer que na literatura tem muito pouca coisa sobre diferenciação dessas espécies. Mas vamos lá, algumas características básicas desse grupo de peixes, né? Eles possuem o corpo achatado lateralmente, ou seja, eles são pouco largos e mais altos, né? Isso confere a esses peixes uma grande capacidade de atingir altas velocidades e uma grande capacidade de manobrabilidade, ou seja, eles conseguem fazer curvas muito rápido. O que acaba rendendo pra gente, né, na pescaria, ótimas brigas com essas espécies. Então, em relação à coloração dessas espécies, predominantemente eles possuem o dorso do corpo acinzentado, um pouco azulado, algumas pessoas falam, a lateral mesmo mais prateada, um pouco mais para branco perto do ventre, né? E a parte do ventre ou branca ou amarelada em algumas espécies. O habitat desses peixes costumam habitar costões rochosos, tá? Principalmente próximo a arrebentações, onde as ondas quebram muito em cima e fazem aquela lavagem do costão, e também praias próximas à zona de arrebentação. Isso se deve pelo hábito alimentar desses peixes. Em sua maioria se alimentam de crustáceos ou pequenos moluscos, como os mexilhões, né? Então, com a arrebentação nas praias, né, próximas às areias, acaba levantando a areia ali do fundo do mar, ou então quando a onda lava o costão rochoso, esses animais como moluscos e crustáceos acabam sendo retirados do local onde eles vivem e jogados para a coluna d'água. Nesse momento, os pampos atacam e se alimentam. Por isso, principalmente, a gente encontra eles nesses locais. Então vamos lá. Vamos começar de ordem do menor para o maior, entre as 5 espécies que a gente encontra aqui no Brasil. A menor espécie que a gente encontra é o Trachinotus godei, tá? Ou mais conhecido como o pampo galhudo, que dentre essas espécies é uma das mais fáceis da gente diferenciar, justamente pela sua característica, pela característica que dá esse nome a ele, que são as nadadeiras dorsais, a nadadeira dorsal e a nadadeira anal. Elas são bem alongadas. Ele possui 6 manchas, tá, na lateral do corpo, sendo que as 4 primeiras são maiores, podemos dizer verticais, enquanto as 2 últimas são semelhantes a pontos arredondados. Como eu tinha falado, essa é a menor espécie que a gente encontra desse gênero aqui no Brasil. Chega a um tamanho máximo de 50 centímetros, em torno de 2 kg mais ou menos. Então, dá uma olhada na foto aí, galera, para vocês não confundirem mais. Esse é o pampo galhudo. Então, pessoal, outra espécie desse gênero, né, Trachinotus, é o Trachinotus marginatus, mais conhecido como pampo malhado. Eu pessoalmente nunca capturei essa espécie, tá? E ainda não vi ninguém tirar ela aqui no Rio de Janeiro, um pouco mais rara aqui nas nossas águas. As características mais fáceis para a gente distinguir essa espécie, justamente pelo nome dela. Então, pampo malhado, o que a gente diferencia dele? A sua parte lateral ele tem umas manchas semelhantes ao do galhudo, são 6 manchas também.
não tão alongadas, não tão compridas, né, verticalmente quanto a do galhudo, mas ele tem essas manchas. E as suas nadadeiras dorsal e anal não são tão alongadas quanto a do galhudo. Então a gente consegue diferenciar o manchado do galhudo pela nadadeira dorsal e anal, enquanto no galhudo é comprida, no malhado ela é mais curta. Questão de tamanho e comprimento que a gente consegue discutir. Os recordes até hoje são comprimento máximo 65 cm para o pampo malhado e um peso em torno de 3,5 kg. Então segue aí, pessoal, a foto do pampo malhado. Bicho um pouquinho mais raro aqui nas águas do Rio de Janeiro, mas segue a foto para se um dia a gente capturar, a gente saber do que se trata. Vamos lá, pessoal, passando para a terceira espécie desse gênero, Trachinotus caienensis, ou pampa amarela. Esse aí o pessoal já está mais familiarizado, né? Como característica básica, né? Dentre os nomes comuns que a gente viu, praticamente todos os nomes definem as características principais dos peixes. Então, pampo amarelo, né? Como o nome diz, ele, dentre as espécies que a gente vê aqui no Brasil, é que possui a coloração mais amarelada. Não no corpo inteiro, mas na parte do ventre é bem amarelado. Então ele mantém aquele padrão acinzentado ou azulado no dorso, prateado na lateral e no ventre amarelado. Esse pampo, pelo que eu vi na literatura, ele não ocorre muito no Sudeste, tá? Eu acredito já ter pego ele, mas enfim, foi o que eu encontrei na literatura. Parece que ele não ocorre muito no Sudeste. No Brasil ele ocorre mais no Norte e no Nordeste. Que ele, dentre as espécies de pampo, é a mais baixa, ou seja, o corpo dele não chega a ser tão quadrado. Ele tem um formato mais retangular, ele é mais comprido e menos alto, se assemelhando mais ou menos ao formato geralzão de uma guaivira, tá? Vamos lá, tamanho chega a 60 centímetros mais ou menos, em torno de 2,5 kg. Então vamos à quarta espécie de pampo que ocorre no Brasil. Esse é o Trachinotus carolinus, tá? Ou mais conhecido como pampo verdadeiro. Dentre essas espécies que a gente viu, excetuando o galhudo, que também tem poucos tons amarelados, mas a gente consegue distinguir ele por causa das nadadeiras, é a espécie de pampo que menos possui tons amarelados. Então ele tem o dorso acinzentado e a lateral prateada, com o ventre um pouco mais esbranquiçado e não amarelado, tá? É uma espécie bem comum aqui no Rio de Janeiro, que a gente mais encontra aqui, na minha opinião, tá? Não parei e analisei, mas o que a gente mais encontra aqui são as sarnambiguaras, que a gente vai ver mais à frente, o pampo verdadeiro e o pampo amarelo, por mais que a literatura diga que a gente não encontre o pampo amarelo nas águas do Sudeste. Vamos lá. Então, pampo verdadeiro não vai possuir mancha, assim como o pampo amarelo, eles não possuem manchas na parte lateral, diferente do manchado, do malhado e do galhudo. Não possuem mancha na lateral. Suas nadadeiras também não são extremamente longas quanto a do galhudo. E esse o verdadeiro, por sinal, também não possui muitas manchas amareladas. A gente encontra essa espécie tamanho máximo em torno de 70 centímetros e peso máximo em torno de 4 kg, 4,5 kg, podendo chegar até a 5, tá? Então segue a foto do pampo verdadeiro para a gente poder diferenciar nas nossas pesquisas.
E aí pessoal, finalmente chegamos na maior espécie que a gente encontra desse gênero aqui no Brasil, que é o Trachinotus falcatus, ou a Cernambiguara. Esse é um verdadeiro monstro. Dentre todos os pampos, mesmo os pequenos brigam muito. E esse bicho, como chega a tamanhos enormes, sua disposição para a briga não é diferente, né? E com o seu tamanho, a retirada desses peixes é muito mais dificultada, mas é muito mais emocionante também. Então vamos lá, pode atingir até 1,20 m de comprimento, chegando até 40 kg de peso máximo. Isso é monstruoso. Então, essa espécie, mantendo as características básicas dos pampos, né, que eu já falei algumas vezes aí para trás, além do dorso acinzentado e da lateral prateada, a Cernambiguara, né, ela possui uma mancha amarelada mais característica, próximo à nadadeira anal. A gente vai visualizar na foto. E ela praticamente sempre possui essa mancha nessa região do corpo. Então, por exemplo, para a gente diferenciar uma Cernambiguara de pequeno porte de um pampo verdadeiro ou de um pampo amarelo, seria justamente pela região onde ela é amarelada. Claro, pessoal, é muito difícil a gente diferenciar, tá? Na real. Coloração é uma coisa que todos os biólogos criticam, ou 99% dos biólogos criticam, como uso para distinguir espécies. Então, usar a coloração para a gente distinguir o que é uma espécie e o que é outra é uma coisa muito difícil, porque a alimentação do peixe muda a coloração dele, a temperatura da água pode mudar, enfim, diversos fatores podem alterar a coloração desses peixes. Então, a gente se basear em cima de coloração para determinar o que é realmente uma espécie ou não é muito complicado e não é nem um pouco recomendado. Mas dentro ali do nosso âmbito, né, da pescaria, dificilmente a gente tem outros recursos além do formato do corpo e da coloração. E como essas espécies são muito parecidas, são muito semelhantes, acredito que, obviamente, é só uma ideia, uma ajuda geral, mas acredito que seja de utilidade para todos vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Curtam a foto da Cernambiguara também, os monstros, grandes monstros. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, mais um vídeo do Túlio Portela. Parceria com a TV Pescaria de Caiaque, a Kayak Fishing TV, Léo Gafanha, enfim, todo mundo. Isso aí, pessoal, grande abraço. Vamos cair, hein? Vamos pra água. Não posso esquecer, né, pessoal? Só lembrando, vamos lá. Só soltando os pequenos que a gente vai conseguir proporcionar grandes brigas com os maiores um tempinho depois. Então vamos manter essa consciência legal, tá? Já vejo bastante isso com o pessoal aqui do Rio, com o pessoal de caiaque, mas vamos sempre tentar proporcionar e multiplicar esse tipo de pensamento. Vamos soltar os menores e a gente vai conseguir manter ainda bastante diversão por um bom tempo. Valeu, pessoal, um abraço.